eu sou Larissa Item, designer de moda, arquiteta, mestra em edificação sustentável, dona do brechó Hoje é para Usar, e por aqui no Notícias de Segunda Mão a gente fala sobre moda, sustentabilidade e sobre as histórias do dia a dia de um brechó. Oi, pessoal! Bem-vindos ao Notícias de Segunda Mão. Esse podcast, esse videocast, na verdade, é um projeto que está na gaveta há muito tempo, que eu já queria fazer, criar um espaço para a gente poder conversar sobre moda sustentável principalmente, e sobre o dia a dia de um brechó. Que disso eu entendo bem, né? Que como eu falei para vocês, eu já sou dona de brechó tem 3 anos. No primeiro ano eu tive um brechó online e agora eu tenho uma loja física já há 2 anos. E claro que eu não poderia fazer isso sozinha, eu acho que mais de uma cabeça sempre pensam melhor do que uma. Então, a gente vai ter sempre um convidado, uma convidada aqui para a gente conversar sobre determinado tema. E eu não podia deixar de começar esse programa chamando uma pessoa que entende as dores e delícias de ter um brechó. Então, eu tenho aqui comigo alguém que também é brechoseira, que eu conheci nesse meio, que acabou virando uma amiga e que eu admiro muito. Tem um brechó maravilhoso chamado Madame Berger e eu tô aqui com Sabrina Mastroianni. Oi. E aí, Sá, tudo bom? Tudo ótimo, Lari. Como é que você tá? Primeiro, sim, super honrada de ser a primeira, né, a ser convidada para o seu videocast. Estou muito feliz de poder falar das nossas dores e alegrias também, né? Porque a gente também tem muitas alegrias. Com certeza. Viciante, né? Então, totalmente. Estou muito feliz de poder falar sobre isso. Para você e para todo o seu público aí. Eu que te agradeço por estar aqui, Sá, por estar agregando tanto a esse espaço que a gente está criando. E para começar, né, eu vou fazer a pergunta que eu acho que é mais óbvia do mundo, que é por que você resolveu, né, entrar nesse meio de brechó, que a gente sabe que não é um meio tão convencional, mas que a gente sabe que é apaixonante também, né? Então me conte aí um pouquinho. Então, Lari, assim, eu acho que eu tenho alma de brecholeira há muitos anos, até sem saber que existia brechó. Acho que eu já tenho um pouco isso intrínseco em mim, porque eu sempre fui muito de guardar as minhas peças, as coisas que eu tinha apego mesmo, e guardava, conservava. E fazia isso pensando que um dia minha filha podia usar, ou a namorada do meu filho podia usar. Então eu sempre tive essa coisa de conservar, pensando assim que a moda vai e volta, então que aquilo ali ia fazer sentido lá no futuro, né? Então fazia isso assim, sem nem imaginar um dia que eu ia ter um brechó. Mas assim, ao longo do tempo o que aconteceu também foi, eu comecei a despertar, eu viajava muito a trabalho, para Curitiba e para São Paulo, principalmente Curitiba, e lá eu conheci alguns brechós que, assim, inicialmente eu nem sabia muito o que era o brechó, porque eu entrava, eram verdadeiras lojas, boutiques, super arrumadas, e eu falava, nossa, a referência que eu tenho de brechó lá em Salvador era diferente, né, nessa época, estou falando de mais de 10 anos atrás, então eu falava assim, nossa, lá em Salvador, os brechós que eu conheço não são assim, né? São muito, assim, a curadoria não existia. Já em Curitiba tinha muito, então eu comprava roupas de marca, eu comprava roupas de muita qualidade e tal, por preços muito baixos. Eu fiquei encantada com aquilo e toda vez que eu viajava, eu deixava para comprar lá. Então eu fiquei meio viciada, né, nesse consumo. Confesso a você que nem era muito pautada na sustentabilidade, eu nem sabia ainda que eu estava fazendo isso por uma questão de sustentabilidade, era realmente uma coisa de, nossa, não conhecia esse universo. E sem contar que as lojas de brechó, né, elas são realmente, assim, encantadoras, porque é uma coisa diferente de tudo que você já viu. O atendimento, de como você entra, assim, parece realmente, são super descoladas lá, assim. Aqui já tem muitas também, né, a gente sabe, mas eu digo, eu tô falando de 10 anos atrás, então para mim foi um choque, assim, positivo, né? Claro. Então, eu conheci esse universo através dessas viagens, né, que eu fazia. E aí, um belo dia, eu falei assim, não, vou ter um meu. Porque eu fiquei realmente apaixonada por garimpar, achava aquilo ali o máximo. Eu era daquele tipo que eu ia de cabide em cabide mesmo. Olhando tudo. Eu não podia perder a oportunidade. E, enfim, então, começou esse universo a entrar na minha vida. Aí eu resolvi ter... isso foi amadurecendo na minha cabeça como um plano B mesmo da minha carreira. Eu sou publicitária, trabalho em agência há muitos anos.
E aí eu falei, não, vou fazer algo parecido e tal. Eu cheguei a fazer planejamento mercadológico, fiz cursos, fui em São Paulo, fiz cursos presenciais, fiz curso em Minas Gerais, mentorias, fui em alguns brechós que eu já conhecia também, em São Paulo, em Curitiba, para eles me darem mentoria. Então, foi uma coisa que eu realmente fui me dedicando, né? Amadurecendo e tal. E aí veio a pandemia. E a pandemia foi o que fez todo mundo mudar a chavinha, né? Isso. E aí eu falei assim, nossa, eu tô com tudo pronto, tudo na mão, mas como é que faz agora, né? Então, como é que eu boto isso para acontecer? E aí comecei também online, né? Como você, como acho que a maioria começou, né? De lá para cá, acho que tem uma centena de brechós aí que começaram. Aí eu comecei online, no quartinho de casa, postando minhas fotos. E foi dando certo e foi fazendo uma clientela, enfim, todo mundo procurando. Até que quando a pandemia relaxou um pouquinho, mas ainda em pandemia, né, com todos os cuidados e tal, eu percebi a necessidade do espaço físico, porque muita gente queria experimentar, queria ter, né, o contato, e eu gosto muito desse contato, então a gente abriu também uma loja física há 2 anos atrás. E você falou isso da pandemia e realmente eu senti que a pandemia foi muito um momento de... Divisor de águas, Divisor né? de águas nesse mercado aqui de Salvador. Porque a gente não podia mais sair, a gente começou a comprar online e muita gente ficou sem emprego, sem trabalho e começou a investir nisso, né? Isso. Inclusive eu sou uma dessas que eu caí mais de paraquedas, assim. Eu acho engraçado como as histórias são diferentes, mas acabam sempre cruzando em algum ponto, né? Assim, você falou aí, assim como as pessoas começaram a se abrir para comprar online, porque era a única forma que tinha, né? Também, ao mesmo tempo, muitas pessoas que perderam emprego ou que tiveram uma redução na renda, que acho que a maioria também, mesmo empregada, elas tiveram redução na renda, exato. né? Foi até o meu caso. Então, elas começaram a ter algum consumo mais acessível, né? Exatamente. Então, o brechó vinha muito a calhar, porque ele tanto fazia o online, quanto ele era um custo mais acessível. Exatamente. Eu acho que em função de tudo isso, mais toda essa questão de... Muita gente começou a refletir sobre o que realmente fazia sentido. Será que adianta eu ter tudo isso dentro de casa? Eu não estou saindo, para que eu vou ter essas roupas? Enfim, você sabe bem, porque a gente foi muito procurada nessa época, e até hoje, né? Por muitas pessoas querendo desapegar, né? Exatamente, você falou tudo agora. A pandemia foi justamente essa virada de chave, tanto para quem quer ter um brechó, quanto para quem quer consumir. Exatamente. Que a gente realmente começou a pensar mais em, não, vamos comprar mais acessível, vamos comprar menos, vamos comprar melhor, e vamos desapegar. E nesse sentido, teve essa explosão, esse boom aqui de brechó em Salvador. Falando um pouquinho, né, da minha história também, eu comecei a ter brechó de maneira totalmente diferente da sua. Apesar de eu ser designer de moda, eu sempre amei moda, desde criança eu queria trabalhar com moda. Mas fiz arquitetura também porque ficava naquele medo de, ai meu Deus, não sei se moda vai dar certo. Aí fiz arquitetura, acabei me afastando de moda. E aí entrei num mestrado de edificação sustentável e me apaixonei por sustentabilidade. Eu falei, eu não sei no que eu quero trabalhar, eu não quero trabalhar com arquitetura, eu acho, mas eu quero trabalhar com sustentabilidade. E aí, esse mestrado que eu fiz foi fora, né? Eu fiz na Espanha. Quando eu voltei final de 2019, começo de 2020, pandemia. E aí, eu ia abrir um escritório de arquitetura sustentável com meu marido. Desistimos, porque não era mais o momento. E eu fiquei, assim, num limbo durante esse ano de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Né, nessa pandemia toda e tal, meu marido conseguiu até um emprego remoto e tudo, e eu tava ali sem saber o que fazer. Só que, paralelamente, eu estava adotando hábitos mais sustentáveis na minha vida. Engraçado que você veio pela questão da moda, do garimpo, e eu vim pela questão da sustentabilidade. Porque eu comecei a adotar hábitos sustentáveis e isso me fez começar a comprar em brechós, começar a enxergar brechós com outros olhos, né? Comprar mais e tudo. E eu comecei a comprar em brechós online. Então, eu comecei dessa maneira. E aí que me deu um estalo. Eu falei, gente, brechó é roupa, que é algo que eu amo, que é moda. É sustentabilidade, que é algo que eu amo, que eu tô inserindo na minha vida.
e dá pra eu fazer de casa aqui agora remotamente. Vou abrir um brechó. E aí chamei, falei com minha Dinda, que também tava sem trabalhar na época da pandemia. Falei, Dinda, bora? Ela, bora. E aí a gente do nada pegou, reunimos nossas roupas, tudo, começamos a tirar foto também, a mesma coisa, né? No nosso espaço mesmo reduzido, em casa, enfim. E aí, depois de um ano, a gente abriu o espaço físico também, quando a pandemia já estava mais tranquila, já estava começando a vacinar e tudo, as pessoas saindo mesmo que com máscara e tal. E aí, a gente começou dessa forma. E eu comecei justamente a ser uma de suas clientes. Eu acho que antes até de eu ter brechó, não foi? Eu virei sua cliente, agora eu não tenho certeza. Não tenho também não, mas eu acho que você já tinha. Eu já tinha? Pode já ser. Tinha. Pode ser. Eu sei que foi mais ou menos aí nessa época. Logo quando eu comecei, a gente já se conheceu. Eu também estava no começo ali. Pois é. Porque eu te conheci, na verdade, como cliente. Não foi nem como colega de brechó, né? Isso, exatamente. Você comprou um garimpo que eu fiz lá em Buenos Aires. Isso, que eu tenho. Eu amo aquele vestido. Inclusive, ele tá até apertadinho em mim, porque eu dei uma engordada na pandemia. Mas ele tá lá guardado, porque se eu perder peso, eu vou botar ele. E isso que você falou também, que eu achei genial, que você sempre guardou suas roupas pra sua... Eu tenho roupas que eu acho que um dia minha filha vai usar. Isso! E eu não tenho filha, ainda não tenho filhos, mas quem fazia isso comigo era minha mãe. Minha mãe tem muitas roupas de quando ela era jovenzinha e que ela guardou pra mim, que eu agradeço ela hoje, porque são verdadeiras pérolas, assim. Exatamente. São diamantes que eu falo, assim, de lojas que nem existem mais. Exato. E que você vê que a qualidade é maravilhosa. Então, isso é muito legal. Exato. E eu quero saber agora de você, né? Porque eu falei que eu sou arquiteta, que eu sou designer de moda. Não trabalho mais como arquitetura, como arquiteta. Mas eu acho que a arquitetura me trouxe muito de um olhar... muito estético, muito prático também ao mesmo tempo, muito funcional. E a arquitetura une muito também essa questão da função com a estética, com a forma, que é uma coisa que a moda também faz, né? A moda justamente ela une a função, a arte, a estética em uma coisa só. Então, apesar de eu não trabalhar com isso, eu sou muito agradecida a ter me formado em arquitetura, porque eu acho que me deu uma visão muito legal para o meu trabalho de hoje. E você, como publicitária, eu acredito também que role uma coisa parecida, assim, né? Deve ter algo que você pega aí pra você usar nesse outro trabalho de brechó. Como publicitária, com certeza, assim, a gente trabalha com muitas marcas, muitos posicionamentos, então isso está sempre, assim, como é que eu quero que o meu brechó seja conhecido, reconhecido? Então, querendo ou não, a gente trabalha muito isso. Mas principalmente na minha função na publicidade, né, que eu sou diretora de atendimento, então eu faço essa ponte do que o cliente precisa, o que a marca precisa, e eu faço isso acontecer dentro da agência. Então, vamos dizer assim, que é uma função, quase que uma função de se conectar muito com o cliente, com o negócio do cliente, né? Eu não faço só a parte criativa, nem só a parte de produção, eu tenho que entender o todo, eu tenho que mergulhar no negócio, eu tenho que entender, então... essa conexão que eu tenho com o cliente, eu trago isso muito para o meu dia a dia também. Sim. Então, eu tenho verdadeira paixão em atender, assim, atender mesmo, sabe? Sim. E isso vale para os meus clientes do brechó e os meus clientes, né, de publicidade, da agência. E quando eu vou para o brechó e que eu pratico, né, esse atendimento, essa conexão, que a gente ouve as histórias, isso é muito gostoso. E realmente, assim, isso é uma coisa que faz muita diferença. Eu trabalhei há muitos anos com venda, muitos anos atrás com vendas em loja e tal, quando eu era mais novinha mesmo, antes de entrar na publicidade. Jovem você ainda é, né? Mais nova, mais jovem ainda. Jovem senhora. Nada disso. Mas, e aí eu trouxe isso comigo, então eu gosto mesmo, eu gosto de me relacionar com as pessoas, de verdade, eu vou muito profundo nas conversas, assim, então eu tenho casos engraçados de pessoas que entram lá para comprar e desabafam, você deve ter também, total. Mas assim, aí você vai ouvindo a história, aquilo ali, e a pessoa vira sua amiga, Vira né? sua amiga. Então ela vai, eu tenho realmente muitos casos engraçados, mas vou deixar para quando você fizer essa pergunta. Para os nossos casos engraçados, que a gente já vai falar já. Mas é muito isso, o brechó, ele realmente, que eu acho que é uma das coisas que é um diferencial, assim, nossos brechós com curadoria, a gente tem realmente
essa delicadeza da gente ter esse contato com o cliente, da gente... Até porque o brechó em si, ele é feito de achados, né? Ele é feito de garimpos. Então, quando chega alguém, você realmente quer que aquela pessoa saia com alguma coisa que seja a cara dela. Isso, exatamente. Né? Eu costumo dizer, assim, para as minhas clientes, tem clientes que entram lá e falam, não sei se eu levo, se eu não levo, e fica naquela dúvida. Eu falo assim, se você não tem certeza, não leve. Isso também é aí uma ela coisa olha que eu falo assim, muito. tipo assim, não, por quê? Eu falo assim, não, porque o propósito do brechó é não ficar no seu armário. Exatamente. É circular. Se você vai levar e vai deixar no seu armário, não tem sentido. Deixa para outra pessoa. E elas ficam assim, nossa, você fala, não, mas assim, não tô falando do propósito mesmo. Se a gente não levar o propósito realmente à frente, não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. A gente teria uma loja, qualquer loja, né? Não teria um brechó. Exatamente. Porque é exatamente isso aí que você falou. A gente gosta que a pessoa saia com alguma coisa que a gente saiba que aquilo ali é uma peça que vai ter um significado pra ela. E usar essa verdade é bom também, porque as pessoas precisam ter essa mentalidade, né? Diferente, né? Então, se a gente quer mudar a mentalidade para o bem, tem, né? Sempre, né? Tem que falar, ter esse tipo de atitude sempre. Né? E eu vejo muito isso do início do brechó para hoje, assim, as clientes que são assíduas, essa mudança de mentalidade elas se também. Educam, né? Como elas chegam e como elas hoje em dia estão. Como elas começam a perceber o propósito. Antes, às vezes, ela chega só porque é mais barato. E depois ela sai porque ela começou a acreditar naquilo ali também, né? Exatamente. Isso é muito legal, é uma das delícias de ter um brechó, Pois é, exato. E seu brechó, que é um dos meus preferidos, eu amo, sou fã do brechó de Sá, Madame Berger, já falei, mas estou falando de novo. Mas é bom você falar, porque muita gente não sabe que é Berger, tem muita gente que fala Berger. Eu falava Berger no começo, né? Muita gente fala, muita gente, mas é Berger mesmo. Eu só descobri quando a gente foi fazer uma feira juntas, e aí você me falou que era Berger, né? Em francês. Em francês. E eu acho, assim, muito legal como você... trabalha a linguagem do seu brechó, né? A identidade visual do seu brechó, tanto nas suas redes sociais, quanto na loja física, que eu ainda não fui, tô devendo ir, mas eu vejo fotos e tudo. E eu vejo muito o cuidado que você tem. Não é uma coisa que é feita de qualquer jeito. Você tem um cuidado pela estética, pela mensagem que você quer passar. E eu acho que o seu brechó, ele tem muito a sua cara, assim. Ele é um brechó muito... que tem uma pegada muito elegante, mas com um toque diferente, uma coisa, assim, fashionista, mas sempre daquela forma mais romântica, mais elegante. Até nas suas legendas mesmo. Eu tava comentando com quem, meu Deus, outro dia, com alguma outra dona de brechó, a gente falando de você e falando... As legendas de Sá são aquela coisa tão cuidadosinha que você parece que ela tá falando, parece que a gente tá vendo ela falando ali com a gente, né? E eu queria saber se você enxerga isso, se é proposital, ou se é uma coisa que eu tô viajando, que é só uma forma que eu tô te vendo, mas que na verdade não é assim. Então, como é, assim, esse estilo do seu brechó? Você acha que tem realmente muito de você ou não? Como é? Então, engraçado você falar isso, porque, assim, quando eu abri o brechó, eu não tinha, assim, um estilo... Eu falava, não, meu brechó vai ser democrático. Vai ter garimpos de C&A até, enfim, uma bolsa... Prada, qualquer coisa que eu achar e que, enfim... Que seja legal. Que seja legal, o propósito é circular, tal. Só que isso, na verdade, assim, é meio utopia, porque você realmente vai colocando seu estilo, né? É porque eu acho que por mais que a gente tenha peças variadas, quando a gente vai montar um look pra mostrar, a gente monta um look no nosso estilo. E isso que você falou, assim, né? Você, querendo ou não, a minha legenda tem um... vai do que eu acredito, de como eu falo, de como eu me refiro. Então, eu acho que não foi proposital, eu não pensei, não planejei dessa forma, mas tem o meu carimbo, sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho assim, às vezes até quero fazer uma coisa mais irreverente e não consigo. Mais ousada, mais descolada, e não é minha cara, sabe? Assim, então... eu acho que, claro, acaba acontecendo de fazer um look mais ousado e tal, mas quando tem uma pegada um pouco mais clássica, um pouco mais elegante e tal, eu acho que é mais condizente mesmo, né, com a pegada do brechó. E ao contrário, não fui eu que botei esse estilo, acho que foi um pouco da demanda, sabe, que aconteceu, e também assim, hoje eu me visto muito mais por causa do brechó do que o brechó é minha cara, sabe? Assim,
quando eu vou garimpar, eu procuro garimpar hoje mais roupas mais clássicas, mais atemporais, mais neutras, enfim, para mim, e até para o meu trabalho também, porque eu também tenho um trabalho que eu tenho que estar sempre bem vestida, né, com clientes e tal. Mais formal. Mais formal, um ambiente mais formal. Então, assim, na verdade foi um viés contrário, né? Eu comecei a mudar meu estilo depois que eu tive brechó, né? O meu brechó. Então, assim, mas a gente está meio em sintonia. Você e o brechó. E tá. o que é legal de pensar é que, eu penso isso de vez em quando, que se eu tivesse uma peça igualzinha a que você tem no meu brechó, expor de outra forma, né? Seria totalmente diferente. Isso que eu acho também muito mágico. Mas eu acho legal, exatamente. É muito mágico, porque e dá pra você ver como a imaginação é ilimitada, né? Você pode usar uma coisa de milhões de jeitos. Exato. Que também é uma das coisas que a gente prega muito no brechó, né? Essa versatilidade. Exato. De você poder mesclar, mixar, enfim. E brincar, se divertir mesmo, né? Quando você vai se vestir, eu acho que essa é a palavra base, assim, quando você vai garimpar, você exercer essa criatividade, né? Porque realmente não adianta você dizer, eu quero só aquela blusinha preta aqui e tal, não sei, cair na sua zona de conforto e tal. Exato. O brechó faz com que você tenha essa oportunidade, até pelo fato de ser acessível, né? Então, você não está investindo uma fortuna numa peça, que você precisa que aquela peça esteja correta. Não, você pode, como você falou, você pode brincar mais, né? E é um ambiente onde você encontra vários estilos, várias marcas, várias, né, coleções diferentes, de gerações diferentes. É muito legal. Eu fico apaixonada porque quando a gente monta o look, é como se a gente estivesse voltando à nossa época de boneca, né? Exatamente. E a gente fica brincando de boneca ali. Eu acho que a minha paixão é muito daí, sabe? Dessa coisa de deixar a minha criança solta. O brechó me permite isso. Eu fico, gente, eu trabalho com o que eu sempre gostei de fazer. Que é com a imaginação, deixar fluir, né? E eu queria saber agora o contrário também. O que é que você acha que do meu brechó também você enxerga isso? Super. Eu falo, nossa, primeiro assim, eu admiro dos pés à cabeça a sua, como é que eu posso dizer? Essa sua energia. Você bota energia em tudo, né? Então, assim, isso é claro pra mim quando eu te sigo tanto no perfil pessoal quanto no perfil do brechó. E assim, nossa, o tempo todo fazendo alguma coisa, seja o poli, seja fazendo curso de moda, seja fazendo fotografia. Então, assim, você é incansável. Isso é verdade. Agora tem mais cansa, né? Às vezes cansa. Eu sei. Ser incansável cansa. Mas eu vejo essa energia e vejo isso refletido hoje. Principalmente vocês, né, deram uma repaginada. Eu acho que assim, tá muito legal. Tá muito legal o perfil, a loja, tudo assim. Eu vejo esse dinamismo, né? Sim. Vejo os looks também. Então, assim... eu super acho que é você, assim, tem muita sua pegada mesmo, sabe? Eu também acho. Eu acho que isso faz parte da magia, né? Porque eu adoro ver, eu sou viciada em ficar olhando o perfil de brechó, óbvio, né? Eu acho que tá óbvio. E eu fico assim, gente, cada um é de um jeito, é uma coisa absolutamente encantadora, assim, eu acho. E a gente tem essa paixão por brechó, né? A gente... tem essa coisa de saber que é um lugar, né, mágico, que a gente encontra peças que a gente não esperava encontrar, que a gente é encontrada pela peça muitas vezes. Tem a questão da sustentabilidade, tem a questão da acessibilidade do preço, várias vantagens que a gente já conhece, que a gente já ama. Mas, mesmo assim, ainda existe o famoso preconceito, né? E eu imagino que você já deva ter ouvido, né, muitas coisas das pessoas dizendo, né, mas é brechó, não. Eu quero saber como é isso, como é que chega pra você isso, se ainda chega muito preconceito, e como é que você lida, como é que você dá essa contornada, o que você falaria pra alguém que ainda tem preconceito aí por brechó? Como é que isso tem chegado aí no Madame Berger? Eu confesso, assim, que hoje no meu entorno, não sei se porque eu já vivo numa bolha, tá? No meu entorno, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu admiro, ou as pessoas que seguem, enfim, eu vejo muito pouco. Sim, eu sei que existe, óbvio que existe, mas não tem chegado muito, sabe, esse preconceito para mim. Eu já ouvi isso muito mais no passado. Eu acho que, como eu falei, aquela chavinha virou para todo mundo. Então, assim, você pode até não consumir, mas
não tem mais aquele preconceito, Deus me livre, nunca, eu não tenho ouvido mais isso. Ou de olhar torto para quem usa. Isso, eu acho que é ao contrário, também entrou numa era de, poxa, tem muitas celebridades hoje que usam, então isso vira um pouco cult também, entendeu? Total. É um pouco descolado, você garimpar em brechó, você vê grandes artistas hoje, tem brechó, né, a própria Fiorella Matiz já tem um brechó, tudo bem que é de luxo, mas são brechó, não deixa de ser brechó, Débora Seco, enfim. Então, assim, eu acho que isso está diminuindo muito e tem que diminuir, né? Até porque a gente sabe que o que a gente faz é uma curadoria mesmo, a gente não está vendendo peças que estão em má conservação, que estão sujas, rasgadas, não é isso. Nosso propósito não é esse, é dar realmente circularidade e vida, né? Nova vida para roupas que estão em boa conservação, que tem muita condição aí de circular. Esse daqui muita história pra com contar. certeza o seu é outro. Eu tô toda de brechó hoje. Eu também, eu tô todinha. Então, o que eu diria para a pessoa é que, né, para qualquer pessoa que ainda tem o preconceito, primeiro, é que eu não consigo acreditar que é muito essa coisa da energia, sabe? Eu acho que isso é uma desculpa. Tá? Total, uma desculpa para você não consumir, para você não se sentir inferiorizada por algum motivo, enfim. É verdade. Eu acho que não tem essa coisa de energia, porque energia você só sabe se a pessoa tem energia, se conhece a pessoa. Enfim. Claro. Eu sempre digo essa coisa de energia, e que você acabou de falar que é uma desculpa, e realmente porque eu falo assim, sim, você vai no shopping e você não prova uma roupa, porque várias pessoas já provaram aquela roupa. E tem também aquela questão de você vai no hotel, você dorme no mesmo travesseiro que várias pessoas já dormiram, com o mesmo lençol, tudo bem que lava, mas a roupa também lava. Também lava, exatamente. Então, enfim, eu acho que, assim, óbvio que tudo vem do fato da roupa estar bem conservada, bem curada, né? Porque eu acho que isso é importante. Isso. Não adianta você comprar num brechó uma roupa que realmente está com um cheiro ruim, que está rasgada, que está desbotada, e você vai ter uma impressão ruim. Então, eu acho que o preconceito realmente tem uma tendência a acabar. Acho que as pessoas têm que abrir a cabeça, porque a gente está entrando em colapso mesmo, né? O planeta está entrando em colapso. E a gente fala a gente não, se fala disso há muitos anos, mas a gente agora que entrou nesse universo, a gente está consumindo mais esse tipo de informação e a gente vê de conteúdo e a gente vê como realmente a gente precisa, né, ter mais consciência do que é que a gente consome, como a gente consome e o quanto a gente consome. Exato. Né? Então, assim, eu, por exemplo, sempre que posso conversar com alguém, independente de estar lá dentro do brechó, mas no meu círculo mesmo, eu falo sobre essa relação, como é que você consegue dar, enfim, R$500 numa peça que você vai usar uma vez na vida e com R$500 no brechó você faz uma festa, Nossa. Você vai praticamente sair com 2 sacolas, assim, com certeza você vai ter muito mais oportunidade de se vestir, então não cabe pra mim, assim, ter esse preconceito mais, sabe? Eu acho que tá cafona, fora de moda mesmo, eu acho que você pode até ter preconceito porque sua primeira impressão ou sua primeira experiência com brechó pode não ter sido boa. Isso acontecia realmente no passado, de você chegar numa loja e estar fedendo, cheiro de mofo. Sim. Enfim, isso acontecia. Não acontece mais. Então, você sabe, tem que procurar qual o brechó que realmente tem, né, uma boa curadoria e tá aí. São vários. Vários. Cada dia mais, inclusive. Ainda bem, que eu acho ótimo. Acho que quanto mais melhor. Quanto mais brechós abrem, mais a gente normaliza, mais as pessoas conhecem, menos preconceito tem. Vai quebrando, sem dúvida. Vai quebrando. E essa questão do planeta, né, que muitas vezes a gente fala, porque é uma roupa que iria pro lixo, e aí a gente não quer gerar lixo. E isso é um ponto, mas a gente também não pensa na fabricação de novas roupas. Então, além da gente jogar... Exatamente. Né? Então, além da gente evitar jogar uma roupa fora, né? A gente ter esse resíduo, a gente evita gastar recursos, que é uma coisa que... Hoje em dia, a gente não tem mais como ficar gastando recurso de maneira, né, inadvertidamente. A gente tem que realmente pensar em utilizar o que já existe. Isso, exatamente. Né? Isso também que você falou do brechó com curadoria, né? Que a gente tem que procurar um brechó que tenha curadoria. A não ser, claro, que você
como eu, por exemplo, eu vou em qualquer brechó. Eu vou em brechó com curadoria, eu vou brechó sem curadoria, porque eu gosto. Olhar treinado também para isso. Você faz isso. Eu gosto, mas quem não tem, e eu acho super também entendível, existem os brechós com curadoria, os nossos estão aí para provar, que são brechós que são realmente lojas. Você entra aí, a sensação mesmo é de uma loja, porque de fato é uma loja, né? As roupas estão limpas, estão novas, estão conservadas, tem informação de moda, tem tudo direitinho. E eu quero que você fale mais um pouco sobre essa curadoria. Como é que você faz, assim? O que faz você pegar uma peça e dizer, essa peça vem pro meu brechó? Quais são os seus critérios? Eu acho que assim, primeiro de tudo, realmente é o estado de conservação da peça, né? Porque assim, a gente querendo ou não, é um negócio, a gente tem que vender. Claro. Tem uma imagem, né, por trás, então o estado de conservação é muito importante. Tem vários critérios, vamos lá, o estado de conservação, tem uma marca, às vezes a marca já por si só é uma referência, né, de qualidade, que o tecido é bom, de que é durável. A gente até sabe que tem marcas que foram prejudicadas, né, a imagem foram prejudicadas pelo fato de ter, como a Zara, né, que trabalho escravo e etc., mas a gente vende, até porque ela já existe, né? Então, exato. Assim, se eu pudesse não vender, não venderíamos, mas ela já existe, então ela circula. Claro, então, claro. Ela tem que ter uma função agora. Claro, exato. Mas, enfim, o estado de conservação, a marca, né? A qualidade, obviamente. O estilo, porque tem muito a ver, como você falou, né? Isso aqui vende para as minhas clientes ou não vende para as minhas clientes? E hoje, e você vai conhecendo isso. Às vezes, no começo, você não conhece seu cliente. Eu errei muito. Eu erro. Eu ainda erro. Eu pego uma peça, e assim, eu parei de fazer o garimpo para mim. Sim. Que era outro ponto. Nossa, eu amo vintage. Eu sou apaixonada pelo vintage. Então, assim, no começo, se eu pudesse, eu só pegava tudo vintage. Sim, eu tive esse mesmo erro que você. E aí, eu vejo que ainda existe... em Salvador, principalmente, eu acho que o vintage ainda não pegou tanto, né? Exato. Então, eu acho que existem pessoas que gostam, graças a Deus. Sim. Mas ainda não pegou tanto. Então, assim, eu parei de fazer o garimpo para mim, para o que eu gostava só, e comecei a ver o que é que os meus clientes gostam, o que é que os meus clientes procuram. Enfim, é uma experiência que você vai tendo mesmo, né? Com o tempo. Você vai errando, vai aprendendo. Errando e aprendendo. E eu exatamente, quando eu comecei, como eu te falei, né? Eu comecei consumindo de brechós online. Porque foi mais durante a pandemia que eu comecei a realmente dizer, não, agora eu quero que o meu guarda-roupa seja composto majoritariamente de roupas de brechó. Então, eu olhava do Brasil todo. E muito brechó era de São Paulo, Santa Catarina, Rio. E eu via... E foram essas referências que eu comecei a ter quando eu comecei a pensar em abrir o meu brechó. Então, eu ficava olhando, né? Olha, esse tipo de peça aqui, sempre o pessoal compra. Esse tipo de peça aqui, o pessoal não compra. E aí, eu quando eu fui começar a garimpar, comecei a garimpar as coisas que o pessoal de fora da Bahia compravam. E não saía nada. Exatamente, não saía nada. Eu ficava assim, gente, mas bomba tanto na internet. E aí, eu comecei a perceber, gente, mas a gente tá... No outro clima, exato. As pessoas se vestem muito mais informais, né? Em Salvador, as pessoas vão trabalhar mais informais. Claro. Porque o clima permite realmente. Cor também é uma coisa que a gente usa muito mais do que sul, sudeste. A gente tem muita coisa da alegria quando se veste. Né? Isso. Isso aí, com certeza, aconteceu também comigo, né? E eu levo muito em consideração hoje, assim, mesmo assim... Quando eu me apaixono por uma peça, eu digo, não, eu vou ter que ter, nem que seja para ser única no brechó. Às vezes eu pego uma peça que eu digo, essa peça não vai sair de jeito nenhum, mas eu vou ter de acervo, porque um dia eu vou fazer uma sessão de fotos e eu vou botar ela lá. Porque é uma peça tão especial. Porque pra gente não é só o negócio, tem uma paixão, né? Se fosse só o negócio, a gente seria mais racional. Eu acho que a gente não é racional na hora de garimpar. E eu amo, eu acho que assim, a parte... Se você me dissesse o que você mais gosta em tudo do brechó, é o garimpo. Eu também. Eu garimpo. Assim, se eu pudesse, todo dia eu garimpava. Sim. Amo garimpar, eu paro, perco horas, não me importo, né? É mágico. É mágico, adoro. Adoro chegar com aquela sensação de, sabe, de nossa, tem coisas novas, legais e tal. Então, eu gosto muito do garimpo, gosto também, a segunda parte para mim que eu gosto muito é a venda, a hora da venda mesmo, essa conexão, né?
E a terceira é o Pix caindo, né? Essa parte a gente gosta também, porque eu tava falando com você, né? Não adianta só a gente trabalhar por amor. A gente também tem bom ganhar o dinheirinho lá no final das contas. É negócio. Mas outro dia eu fui garimpar e eu achei 2 vestidos de noiva vintage maravilhosos. Eu falei, gente, quem é que vai usar esse vestido hoje em dia? Mas eu falei, eu preciso levar. Tava, assim, um valor irrisório, assim, pra um vestido perfeito. Eu falei, eu vou levar, eu vou fazer um dia vai rolar. Eu vou fazer um ensaio de moda, nem que seja conceitual, mas eu vou fazer um ensaio de moda com esses vestidos. Eles estão lá esperando, porque eu vou fazer ainda esse legal, ensaio. Maravilha. Eu também penso assim, ainda não cheguei, eu já fiz alguns garimpos mais exóticos, não tanto um vestido de noiva, porque meu espaço é muito pequenininho também. Sim, então, sim. Aí não tenho muito, eu fico muito limitada também ao espaço, né? E é porque vestido de noiva é o meu fraco. Sou apaixonada. Eu queria casar só pra usar um vestido de noiva. Casar com festa, né? Eu queria casar com festa só pra usar um vestido de noiva. Assim, se eu pudesse, eu fico, gente, que saco. Eu queria casar outras vezes pra usar mais vestido de noiva. Mas tem um ponto que você falou da curadoria que eu acho interessante a gente abordar. Não sei se você passa. Agora eu vou te entrevistar. Pode fazer. A gente tá aqui conversando. Que é o seguinte. Muitas vezes você vê uma peça assim, sensacional, maravilhosa. Uma marca incrível, enfim, uma peça única mesmo, mas na gola dela tem um puído. Tá. Eu usaria. Isso. Eu usaria. Total. Tá? E aí, assim, você sempre fica naquela preocupação, boto no brechó, não boto no brechó? Será que na hora que chegar na pessoa, claro que você tem que avisar e tal, né? E sempre a gente tem que avisar, tanto no post quanto quando a pessoa procura, ó, tem isso aqui. Mostrar, né, mostrar e tal. Mas às vezes, aí a pessoa compra, sabendo ou não compra, tudo bem. Mas quando não compra, eu fico pensando, pô, será que as pessoas deixam de usar por causa disso mesmo, sabe? Olha, eu te digo que muitas vezes sim. Sim, muitas vezes sim. Eu tenho bastante pessoas que vão lá e implicam com coisinhas assim que eu falo, gente, mas isso é uma coisa que até numa loja que você vai, às vezes... Tem, né? Tem, porque, enfim, tá ali exposta, às vezes gruda em algum lugar, faz uma manchinha que você sabe que você lava, ou então que ninguém tá vendo. Mas ainda tem muita gente que não leva, que só leva mesmo se estiver assim... Impecável. Né? E tem umas peças que, às vezes, eu vejo que talvez não vá sair por conta de um puidinho, mas que é tão linda que eu falo, eu vou ficar pra mim. E aí eu uso. Aconteceu isso outro dia, eu comprei uma camisa, nossa, assim, tipo, 10 pessoas ao mesmo tempo. Não, eu quero. Mas quando eu falei com a primeira, né? E aí fui falando, olha, tem um puído, tem isso. Aí foram desistindo. Né? Eu fiquei assim, falei, olha, eu tô achando que como na terceira já desistiram, eu não vou nem insistir mais, sabe? Exatamente. Porque assim, eu não discordo da pessoa, claro, tem que estar, quanto mais impecável, melhor, claro. É essa a nossa procura, a nossa busca. Sim. Mas também acho, sabe, você descartar uma peça sensacional e tal, porque ela tá assim, eu fico, nossa, as pessoas também precisam se abrir talvez um pouquinho mais pra isso, Precisam sabe? muito, até porque é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, a gente tem uma roupa no nosso guarda-roupa e às vezes ela vai acontecer alguma coisinha, vai ter um puidinho, vai ficar amareladinha. Vai ficar amarela. E a gente continua usando, porque a gente sabe que aquela peça tem valor, a gente gosta dela. Então... Esse é um movimento que eu acho que a gente podia Total, exatamente. Eu até seguia uma menina que ela não tem mais brechó, mas que ela levantou uma vez esse ponto. Ela fez um post que eu achei, assim, fantástico. Porque realmente, gente, ainda mais peça vintage, que, tá aí há tanto tempo e é uma peça boa, a qualidade maravilhosa. Você não vai usar porque tem um sinal de uso, né? Um sinalzinho. Então, assim, pra mim não faz muito... Eu entendo, mas assim... Claro, eu respeito, acho, né? É uma opinião, é um consumidor. O consumidor quer, e aí, ok, não tem problema. Não é, a gente não questiona. Isso. A questão é, será que a gente não tem que abrir um pouco mais a mente pra isso, né? Eu super acho. Eu acho que a gente devia começar essa campanha aí. Como é aceitar as marcas de uso da pele e as marcas de uso das roupas. Né? Beleza sem perfeição. Então. Isso, exato. Vamos criar aí essa campanha.
É isso aí. Dessa beleza imperfeita que é maravilhosa, né? Que até conta a história também, né? Eu acho que tem muito disso. Você fala, olha essa peça, que às vezes a gente pega uma roupa vintage que tem, sei lá, 30 anos, que é dos anos 80, e você fala, olha isso aqui, gente, tem até um buraquinho. Eu fico imaginando o que será que a pessoa que usou, como foi que ela fez esse buraquinho aqui. Eu já viajo, assim, já na maionese, sabe? Eu acho incrível isso. E eu queria saber também de você, Sá, agora coisas mais descontraídas. Eu quero saber de você uma história que tenha, assim, no seu brechó, que tenha sido inusitada. Se tem alguma coisa, alguma situação que tenha sido, que você tenha falado, gente, isso só acontece em brechó, que doideira. Ou então que você fale, meu Deus do céu, como assim isso tá acontecendo? Que coisa engraçada, que coisa incrível, que, enfim, se tem alguma situação inusitada. Assim, de cabeça eu não vou lembrar muito, não. Tem uma história que eu acho que foi como eu consegui lidar com aquilo, né? Deixa eu te dizer, assim, eu estava atendendo uma pessoa que marcou, né? Durante a pandemia, mesmo com a loja física, eu fazia só atendimento marcado, com hora marcada. Então, a pessoa ia, ficava lá, não era uma loja aberta como é hoje, né? Então, uma pessoa me procurou, marcou para ir, para experimentar algumas peças que ela estava interessada e tal, e foi. E ela foi com a sogra dela. Sim. Aí a sogra dela já sentou, deixei ela sentada enquanto ela olhava as coisas e ia experimentando. E me parece que essa menina, essa cliente, ela tinha tido filho há pouco tempo, tal. Então ela estava querendo, né, voltando a usar as roupinhas dela, depois de amamentar e etc. Se empolgando muito com as peças. Ela pegava as peças e a sogra botava N defeitos. Não, tá horrível. Tá horrível em você, tá muito curta, tá muito assim, o peito tá aparecendo, não sei o quê. A menina tava ficando pra baixo, assim. Tem gente que se contamina, né? Acaba se contaminando. Não, imagina. Aí eu falei assim, meu Deus, sinceramente, nem era mais pela venda. Era pela autoestima da menina. Eu tava com pena dela. Eu falei, você quer saber? Eu vou começar a conversar com a sogra. E comecei a puxar papo com ela. E a senhora? Ali, e aí comecei a conversar. Resultado, ela experimentou umas 5 peças. A sogra levou mais peças do que a nora. Ficou encantada. A nora ficou sem as peças que gostou e ela levou. Mas aí ela foi relaxando, porque ela foi deixando de prestar atenção. Eu queria que ela parasse de prestar atenção e deixasse a menina se libertar. E, poxa, ela estava querendo encontrar uma roupa. Enfim, eu acho que foi assim, não vou dizer que foi mais inusitada, mas é que eu tô lembrando aqui agora. Gente, isso é uma coisa, assim, muito... que acontece muito da pessoa ir experimentar e tá com a outra pessoa e a pessoa vai contaminando e a pessoa não tem... Pro bem e pro mal. E a pessoa não tem ainda esse autoconhecimento, eu acho mesmo, de dizer, não, você não gostou, mas não é pra você, é pra mim. Né? E isso acontece muito comigo, porque minha mãe é dessas. Minha mãe, ela tem um estilo totalmente diferente do meu. E ela fica dizendo, isso aí tá horrível. Eu falei, não, tá horrível pra você. Pra mim, não. Não, quando você tem uma personalidade, que é o seu caso, total. Você tem autoconhecimento. Isso tudo vai ficando de lado, assim, isso. Né? E eu acho que isso é bacana. Mas eu senti que ela tava procurando uma aceitação, uma pessoa... Claro. Né? Ela tinha acabado, devia estar. Acabei de sair de amamentar. Tô querendo uma roupinha mais arrumadinha e tal. E moda, se vestir, não é pra todo mundo como é pra gente, né? Tem gente que realmente não tem essa coisa de ficar prestando atenção, então acaba contaminando mesmo, né? Porque a gente já tem muito a segurança do que a gente gosta e tal, mas pra muita gente isso não é tão importante, então acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? E eu vou contar agora uma história inusitada lá no meu brechó, que eu acho que foi a mais inusitada que já aconteceu, que eu conto pra todo mundo, que foi quem fica lá de tarde no meu brechó é minha sogra, né? Que ela começou a trabalhar com a gente quando a gente abriu o brechó, a loja física. Inclusive, vocês vão conhecer minha Dinda e minha sogra ainda, só que minha Dinda tá viajando, não pode estar aqui presente, mas elas vão aparecer nesse podcast, que elas são as outras 2 folhinhas, como a gente se chama.
Mas a minha sogra fica de tarde e ela é super amigueira, né? As clientes adoram ela e tudo. E aí tem uma cliente que um dia chegou lá, que ela sempre vai, essa cliente. Ela chegou um dia lá e ela chegou assim pálida, né? Ficou encostada assim na parede. E aí minha sogra percebeu, né? E falou, mas o que aconteceu com você e tal? Tá tudo bem? Ela, não, é porque eu acabei de ser atropelada. Minha sogra ficou, como assim? Você acaba tá tudo bem e tal. Quando minha sogra olhou, ela tava toda ensanguentada, assim, Meu o braço Deus. todo ensanguentado. Ela, eu acabei de ser atropelada. Ela, por que você E não ela vai entrou pra na cá? loja por causa do atropelo? Não, ela estava indo pra loja, o objetivo dela era ir pra loja. Quando ela tava indo, ela foi atropelada. Nossa. E ela não desistiu, ela continuou indo pra continuou. loja. E aí minha sogra perguntou, né, por que você não vai pra casa? E tal, ela, não, que se eu for pra casa, minha filha vai ficar preocupada, vai mandar ir pro hospital e eu não quero, porque eu vim aqui na loja pra tirar foto do seu cabelo, pra ir fazer um corte de cabelo igual que eu tô indo no salão. Então a pessoa não queria de jeito nenhum, Gente, nada ia impedir ela naquele dia de cortar o cabelo. Foi Meu assim, Deus. foi e inusitado. depois que cortou, mostrou? Eu não sei, sabia? Se ela chegou aí mostrar. Eu sei que ela ia muito cortar bom. o cabelo. Foi uma história, assim, sensacional. Essa é... Não, lidar com o público, lidar com... Tem várias histórias, Nossa, né? você... Eu acho que as histórias... talvez mais inusitadas venham até da minha comunicação online com Sim. porque tem algumas pessoas que falam assim, você fica, meu Deus, tipo, uma pessoa outro dia eu postei alguma coisa, ela simplesmente escreveu assim, eu não tô me lembrando exatamente, mas tipo assim, não quero. Maravilhoso! Aí eu falei, tá, tudo bem, você tem esse direito, foi inbox, não quero. Ela queria deixar muito claro que ela não queria aquilo Aí ali. eu falei, cara, será que ela queria dizer quero e saiu um não? Não. Será que não sei o quê? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Saiu, ficou aquele não quero lá, cri. Aí eu falei, Aí eu falei, não. Aí eu falei, eu vou ser educada, mas irônica. Aí eu falei assim, você tem todo o direito de não querer. Meu Deus. Aí ela disse, não, me desculpe, eu não queria escrever desse jeito e tal, não sei o que mais. Maravilhoso. Ela sentiu dentro dela que ela tinha que dizer que aquilo ali ela não queria. Ai, meu Deus. Mas foi assim mesmo, foi engraçado. Coisa E depois fomos conversando até que, sei lá, nem rolou até um papo depois. Ai, gente, quem aguenta? Eu acho que a comunicação, né, online é muito engraçada, viu? É muito. É porque as pessoas ficam mais soltas no online, né? Estão escondidas, né? Exatamente. Ficam mais à vontade. Tem muitas pérolas realmente no online. E falando em pérolas, eu aqui fazendo as associações muito bestas, mas enfim, falando em pérolas, me conte aí uma peça que você já tenha tido no seu acervo, ou que ainda esteja no seu acervo, que você considere assim uma pérola, um achado. Meu acervo pessoal? Do brechó. Ah, do brechó. Ai, meu Deus. Ai. Ou pode não ser uma pérola, mas assim, algo que tem uma história legal, que esteja ali, tem alguma coisa legal por trás daquela peça. Ai, Lari, eu acho que a que tinha, assim, bem bacana, vendeu até recente. Sim, não tem problema, conte pra gente. Não, era um conjunto, né, que eu garimpei, um conjunto. Sim. Era uma calça e um kimono, era japonês, bem... não, tem outro também. Fale os dois. Bom, mas vamos lá, o conjunto, todo de cetim, a coisa mais linda do mundo. E ele era japonês mesmo, certo? E só que todo mundo se apaixonava. Todo mundo que entrava no brechó olhava, nossa, que lindo e tal. Mas era aquela peça pra você ficar em casa, não era uma peça que você tinha que ser bastante excêntrico e ousado pra você usar no seu dia a dia. Personagem de novela. Mas sensacional, sabe? Aquela peça que eu falava, meu Deus, ninguém levou isso aqui e tal. Você postou essa no Instagram? Postei, que eu não lembro. Eu fiz um editorial. Sim. E tem uma modelo que tá usando. Sensacional. Eu quero ver depois, me mande. Mostrar. Me mande. Sensacional. Mas vendeu recente. Demorou quase 2 anos lá, porque todo mundo adorava, achava o tecido a coisa mais linda e tal, mas falava assim, não tem onde usar. Onde usar, claro. E pronto, e não usava. E o segundo, que aí eu fui me lembrando, eu fui numa igreja fazer, de bazar de igreja e tal, e eu encontrei uma peça, um conjunto,
que é uma coisa, assim, sensacional. É dos anos 70, Sim. certo? Eu descobri depois, fui até atrás da Maria, da Crônicas da Moda, Sim. pra ela datar, porque ela tem esse olhar, ela sabe tudo, pra poder dizer né? certinho. Pra ter mais ou menos uma ideia. Enfim, e aí eu olhei esse conjunto, eu falei, nossa, tá muito lindo. Mas estava assim numa manequim bem simplesinha, assim. Você não dizia que mal era nada, mas só que você chegava, né, perto e você ruim. olhava, a peça era sensacional. E toda manchada. Toda. Tava Nossa, assim, que parecia dor. ferrugem, assim, sabe? Na peça toda. Era uma saia longa, é uma saia longa, tá lá no brechó. Tá lá? Ai, meu Deus, queremos ver fotos também. E um Spencer, né? Você fecha aqui e tal. E aí, eu falei assim, nossa, eu vou levar, eu me apaixonei, eu vou fazer, não sei se vai dar certo, né? Tirar essas as manchas, né? E até porque era muito tecido, era muito pesado, tinha muito forro, parecia uma coisa de casamento, um vestido de casamento, como você falou. Maravilhoso. Só que era o conjunto. E aí eu levei. E foram 4 dias de curadoria. 4 dias, e deu assim, certo. Deu certíssimo. É uma peça também que todo mundo se apaixona. Sim. Ela tá esperando o momento certo, porque assim, logo que eu postei, teve uma pessoa que se apaixonou. Falou assim, é minha, eu vou casar com essa roupa. Nossa, que tudo. Ela viu, inclusive, porque eu levei pra Maria. Maria vestiu, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí ela falou assim, eu vou casar com essa peça, porque é muito linda. Maravilhosa. E tal, não sei o quê. Só que ela foi lá pra experimentar, e como a saia é muito comprida, e essa pessoa era mignon, baixinha. Não dava nem pra fazer bainha. Não é uma peça ia estragar a peça. Tem aí peças assim. Não dava pra fazer. Então ela ficou arrasada. Ela falou, nossa, eu tava assim, feliz da vida, porque encontrei uma peça que eu queria. Ela ia casar na fazenda, Olha porque que era legal. um casaquinho, né? Eu vou mostrar depois pra você. Ah, eu quero ver. E tá aí uma coisa, né, que é casar de brechó, que também eu acho incrível, né? Maravilhoso. E no meu, eu tenho uma peça que eu sou apaixonada, que era uma peça de minha bisa, muita coisa de minha bisa. Depois que ela se foi, a gente levou pra lá, porque minha bisa era o ícone, assim, de estilo. Pra mim, ela é o meu ícone até hoje, assim, eu pego as fotos dela, eu olho. Ela era, até o momento dela morrer, ela morreu com 95 anos, ela era impecável, maravilhosa. E tem um vestido que ela usava sempre, que eu acho que assim, que era na velhice dela, acho que era o vestido preferido dela, que é um vestido de seda maravilhoso, de seda mesmo. Todo com a estampa assim, azul e branca. Eu te mando uma foto depois dele. Lindo, lindo, lindo. A coisa mais linda. Ela usava sempre, assim. E ele tá lá ainda, porque eu ainda não tive coragem de tirar foto dele pra postar. Ele tá lá esperando também faz editorial também. Isso, eu quero fazer de um jeito especial, porque ele merece. Ele é muito lindo. E você teria coragem de vender? É porque ele é muito grande, porque minha bisa era gordinha, né? Então, ela era gorda e aí não dá em mim. Ele é realmente muito grande. Aí eu fico, poxa, eu não vou guardar uma coisa que eu não vou usar, né? Ele merece. E ele é lindo, 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 Nossa. lindo. Pois assim, acervo, peças minhas e tal, assim, como eu lhe falei, todas as peças que eu tenho recordação, alguma coisa assim, eu já garimpei coisas que são bem, como é que eu posso dizer? Especiais, sabe? Recentemente mesmo, eu garimpei coisas que me levam a uma coisa mais afetiva, sabe? Sim, que eu acho que isso é super também a cara de brechó, né? Você também vira essa chavinha, a peça passa a ser uma coisa afetiva mesmo. Isso. E garimpar, você fala, gente, eu encontrei essa peça, eu conquistei essa peça. Isso, não exatamente. É só você ir numa vitrine que tem 1000 iguais. Não, você conquistou aquela peça. Minha mãe nos anos 70, 80, final dos anos 70, 80, ela tinha uma loja. Sim. Lá no... me esqueci. Vila da Barra, ali onde tem o Pereira. Onde tem o Pereira, sim, que era Vila Pereira que chamava, eu acho. Era Vila da Barra, né? Era Vila da Barra? Muitos anos, né? Muitos anos. Mas eu acho que chamava alguma coisa... Vila Brandão ainda existe, é outro lugar. Mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com o nome Pereira. Aí ela tinha uma loja com uma sócia dela, que ela de camisola, de roupa de dormir, de coisas eram mais sofisticadas, assim, mas eram coisas de cambraia, de linho, de piquê, sabe? Numa época assim, tal, que não tinha muito isso, né? E ela bordava.
A minha mãe, ela tinha confecção, mas ela que bordava, fazia os apliques nas camisolas. Então, eu via assim, ela tinha isso... Ela gostava daquilo e fazia... era a função dela lá na sociedade, né, e tal. E, enfim, então... minha mãe, muitos anos depois, ficou doente, morreu, né, tem muitos anos. E aí, recentemente, nessa minha leva de garimpar, brechó, tal, não sei o que, online... eu tinha um brechó de Minas que tava colocando um hobby, um conjunto de hobby com camisola e exatamente igual o que minha mãe fazia. Nossa. Não era da marca da minha mãe, porque eu saberia pela marca, mas exatamente igual. Eu falei, não quero nem saber o preço, eu quero comprar. Eu quero. Porque, assim, me remeteu totalmente. Nossa, chega a arrepia. Aí eu falei assim, nossa, eu queria, assim, era como se eu estivesse revivendo aquilo. Claro. Eu comprei, tá no meu armário, eu uso pouquíssimo, porque realmente aqui em Salvador você não usa muito hobby, né? Assim, mas eu uso mais a camisola, mas, assim, comprei tem valor afetivo. Valor afetivo. Essa eu não vendo, sabe? Ave Maria, isso. Pra mim, moda é isso, sabe? É isso que me enche os olhos. Então vamos agora para os nossos quadros. Nós temos aqui agora. E o primeiro quadro é Look de Outro Dia, que é um quadro em que a gente fala sobre alguma roupa, alguma peça, algum look também pode ser, que marcou a sua vida por algum motivo. Pode ser um motivo engraçado, pode ser um motivo afetivo, pode ser qualquer motivo. Conta aí pra gente. Eu tenho não, né? Eu tive, queria que ele tivesse aqui ainda. Um vestido que, engraçado, eu estava saindo da adolescência, assim, com 17, 18 anos, né? E estava morando com meu pai lá em Fortaleza. E assim, me descobrindo, né? Redescobrindo como mulher, né? Aquela coisa que a gente antigamente se vestia por se vestir, né? Não tinha essa coisa da vaidade tanto. E aí eu tava descobrindo essa vaidade. Eu tava numa fase que eu tinha tinha emagrecido, enfim. E aí, era algum aniversário, não me lembro, alguma festa, alguma coisa assim que tinha. Que meu pai comprou um vestido pra mim. Nossa, sabe quando você bota o vestido? Parece que uma chave virou assim. Sim. Uma chave... Aí eu falei assim, meu Deus, eu olhava no espelho e falei, é outra pessoa. E a partir dali, foi a primeira vez, acho que foi o meu primeiro look poderosa. Nossa, sabe? Assim, que maravilha. Falei, eu fiquei olhando assim, eu tenho foto, né, desse vestido. Quero ver também foto de tudo que você tá falando aqui. De tudo. Eu tenho foto dele e eu achava assim, ele muito lindo. Ele pra mim, entenda. Pode ser que agrade a um e não agrade a outro. Mas o que interessa é que agradava você. Ele era moderninho, ele era meio exótico. Ele não era vestido fino, assim, não. Mas ele era rendado, preto, justo. Aí chegava aqui, ele abria, assim, sabe? Uma coisa assim, que ficava assim, corpão, aquela coisa. Você falou, meu Deus, eu sou botar uma roupa e ficar linda, maravilhosa. Fiquei me sentindo, me achando. E quando eu usava ele, assim, eu achava sensacional, sabe? Eu acho que foi, assim, claro, a gente que lida com moda, a gente tem várias histórias, né? Vários looks, várias situações, mas essa eu trouxe mais por ser uma coisa que realmente virou a chave, que foi esse início de tipo, nossa, olha como que uma roupa faz com a pessoa, né? Foi. Isso é maravilhoso. Foi autoestima, assim, de olhar e dizer assim, nossa, mudou mesmo. Que massa. Eu trouxe uma história engraçadinha de quando eu era criança. E eu sempre, assim, quando eu era criança eu também não ligava tanto e tal, mas não sei por quê. Aliás, eu gostava, assim, de trocar roupa de Barbie, sempre gostei de moda, sempre gostei de me fantasiar muito, mais do que tudo. Eu era louca por me fantasiar. Eu e meu irmão, a gente, assim, a gente entrava nos personagens. E um belo dia eu comprei uma jardineirinha, né? Eu lembro até hoje dessa jardineirinha, ainda vinha com conjunto, a jardineirinha e uma camisetinha amarela. E a jardineirinha era azul marinho com margaridas, né, estampado. E eu era apaixonada, eu só queria usar essa jardineira por anos. Só que criança cresce, né, óbvio, não fica ao mesmo tamanho. E eu cresci e a jardineira começou a ficar muito pequena em mim. Muito pequena, assim, curtinha, muito pequena. E eu continuava batendo o pé, dizendo que eu queria usar aquela jardineira. E minha mãe ficava, minha filha, mas não cabe mais em você. E eu, cabe. E aí, eu lembro que a gente viajou uma vez
A gente foi pra São Paulo, foi quando eu fui pra São Paulo pela primeira vez, e eu falei, vou levar a jardineira. E minha mãe, meu Deus, não acredito que essa menina vai levar essa jardineira. E eu levei a jardineira, usei a jardineira, e tem foto minha quando eu olho aquela jardineira minúscula, e eu lá com a jardineira, que eu amava a jardineira. E aí eu só parei de usar quando não tinha jeito, quando virou uma blusa. Nossa! E aí tem essa fase, né, que a gente vai perdendo as coisas, que é um horror, né? É triste. E essa jardineira me marcou, eu amava. Lembrei de outro caso engraçado, que Sim. uma vez eu postei um topzinho da Farm, uma blusa normal. E aí uma pessoa entrou em contato e falou assim, nossa, eu quero. Sim. Aí eu falei, tá legal, como é que você quer fazer? E tá lá, não, mas eu moro no Capão, alguma coisa assim. Sim, em outra cidade. Em outra cidade. Eu falei, tá, você quer que envie? Como é? Ela falou, não. Aí a gente resolveu essa parte. Mas a história é o seguinte. Ela falou que ela tinha tido uma blusa exatamente igual àquela. Sim. Exatamente aquela estampa, modelo, tudo da Farm. Há muitos anos atrás, emprestou para uma amiga e nunca mais viu. Sim. E ela falou assim, eu era louca por essa blusa. Então, assim, na hora que eu vi, eu quis logo. Eu falei, gente, será que não é sua? É sua? Eu sei qual é essa blusa. Eu vi esse post que você fez. É uma blusinha depois de alcinha. eu fiz isso. Eu tive uma blusa igual. Quando eu vi essa história, eu falei, gente, eu tive uma blusa igual a essa da lilazinha, não é? Eu lembro. Olha Aí eu só. falei assim, nossa, eu realmente era o mesmo tamanho dela. Nossa, imagina. Mas assim, a gente não tem como saber, não tem um chip pra dizer que é a mesma. Que coisa. Mas foi pra ela de novo, e ela falou assim, nossa, eu tô feliz da vida, porque independente de ser a minha ou não ser, eu já voltei a ter a minha blusa de novo. Que legal. E achei assim sensacional como a circularidade pode chegar a esse ponto. A esse né? ponto de voltar. Sensacional. Então vamos pro segundo quadro, penúltimo quadro daqui do nosso podcast, que é Se Eu Pudesse e Meu Dinheiro Desse. E nesse quadro eu vou te perguntar alguma coisa, né? Que se você pudesse, o que você faria? Então, se você pudesse ter os desapegos de qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa disse assim, vou abrir meu armário aqui, vou desapegar de um monte de coisa e vou deixar no Madame Berger pra ela repassar as coisas. Eita. De quem seria? Só uma. Só uma. Escolha a que você mais gostaria de ter. Eu acho assim, pra ter no brechó, né? Pra ter no brechó. Pra ter no brechó, porque assim, senão eu diria outra pessoa. Mas pra ter no brechó... Não é pra você, é pra você. Não, mas eu digo assim, pra ter no brechó, porque o meu brechó não vende muito roupa de festa. Porque se tivesse roupa de festa... Seria quem? Seria Audrey Hepburn. Maravilhosa. Os vestidos maravilhosos e tal. Mas como eu não tenho muito esse estilo, eu acho que eu vou aliás, essa outra pessoa, que é a Kate Middleton, gosto muito do estilo dela. Bem o estilo do seu brechó mesmo. Eu adoro. Mas eu ia passar fome, né? Porque só tem casaco, sobretudo. É verdade, você tinha que se mudar pra poder abrir. Mas assim, eram desapegos que eu gostaria de ter. Maravilhoso. Eram desapegos maravilhosos. Tem muitos outros, tá na lista. A Zendaya. Eu pensei nela também. Nossa, ela tava na minha lista também. A Bruna Marquezine. Meu Deus, eu pensei também. Mas a que eu botei, assim, acho que como número 1, é uma que é uma It Girl, que a gente chamava, a gente usava. Não sei nem se usa esse termo ainda hoje em dia, It Girl. Quem é mais da minha idade, da época dos blogs, a gente usava muito. Que é mais da minha época de adolescente, que era It Girl, que fazia Gossip Girl, que é Blake Lively. Maravilhosa. Eu sou encantada pelo estilo. Porque tá voltando, né? Gossip Girl tá em alta de novo. Minha filha tá assistindo, tem 16 anos. Pois é, tá vendo a nova versão, né? Que essa eu já não assisti. Não, ela tá vendo a antiga. Ela tá vendo a antiga. Sim, então agora os jovens também conhecem. Já conhece. Ela é maravilhosa, né? E eu acho, o que eu gosto nela é que ela tem uma pegada, assim, que é bem minha pegada, que ela tem uns looks elegantes. Alfaiataria muita alfaiataria, mas com um toque assim irreverente. Ela sempre traz uma coisa irreverente. Eu gosto também. Estaria na minha lista, tá? Nossa senhora. Tranquilo. Fora que ela é linda, né? Maravilhosa. Se pudesse vir um pouco, né, da maravilhosidade dela junto, a gente agradeceria. E agora, caminhando para o nosso último quadro do podcast, que é Já Estou em 2036. Ai, meu Deus. Porque
quê? Porque você já tá à frente do seu tempo. Você vem trazer o quê? Você vem trazer uma dica, tá? Pra gente, né? Uma dica eco-fashion. Pode ser só uma dica eco também, ou só uma dica fashion, enfim. Mas uma dica eco-fashion, assim, de alguma coisa pra pessoa colocar no dia a dia que transforme o jeito dela de vestir mais sustentável, que torne o jeito dela de vestir mais sustentável, ou uma dica de algum perfil para ela seguir, que dê dicas legais, que fale sobre sustentabilidade, sobre moda, um podcast, um filme, qualquer coisa que seja uma dica eco-fashion. Assim, primeiro eu acho que primeira dica, não sei nem se é dica, mas uma reflexão acho que todo mundo pode começar. Acho que tem essa coisa de, o sustentável, é que nem a academia, vou começar na segunda, aí não deu segunda, aí você vai na outra segunda. Não, você pode começar do comecinho, e essa é uma onda, você vai se acostumando e vai vendo os benefícios disso. Perfeito. Então, assim, eu também me acostumei via moda, né, via sustentabilidade. Hoje eu já não saio para comprar de jeito nenhum, não uso saco plástico. Meu marido também, então assim, ele era completamente desligado disso, então por minha influência e tal, ele já compra com as eco bags. A gente recicla, a gente separa, faz coleta seletiva de tudo lá em casa, principalmente a parte de plástico. Então são coisas pequenas, mas que se a gente fizer, acho que já é um princípio. Eu acho que assim, e aí quando você se habitua a uma coisa, você parte para a segunda. Aí habituou, parte para a terceira, é um copo, como você coloca o seu copinho lá, tá? Tudo isso são atitudes eco-fashion, ou eco-sustentáveis, e que eu acho que a gente tá no alcance de todo mundo, Total, né? Perfeito. Super no alcance de todo mundo. Então, eu acho que a primeira dica é, não espere para você só fazer uma atitude megalomania. Não, você pode fazer pequenininho, sabe? Exatamente. Pode fazer pequenininho e sempre. Até né? porque não existe a sustentabilidade perfeita, ideal. Não existe. Porque a gente, infelizmente, ainda vive num mundo que a gente depende de muitas depende coisas. Dos recursos, né? Isso. Então, é isso aí. A gente fazer o que pode e, né, planejar. Isso aqui deu pra fazer em médio prazo, isso aqui só em longo prazo. E começar de pequenos passos. E quando você faz e você realmente começa a ver que é uma coisa que é indolor, né? Isso. Não custa nada você fazer e etc. Então, exato. Enfim, com relação a... Eu sigo, e foi uma pessoa que eu segui muito durante o tempo que eu estava estudando sobre brechó, não exatamente sobre brechó, apesar dela ter sido modelo, mas mais pela pegada dela de sustentabilidade, foi a Chiara Gadaleta. Não sei se você conhece. Acho muito legal. Eu fui em palestras dela, pessoal. E quando eu fui no São Paulo fazer cursos de brechó, ela dava muitos cursos sobre sustentabilidade. Perfeito. O perfil dela é muito sobre isso, sobre minimalismo também, sobre uma série de coisas da sustentabilidade também, né? Então, acho que ela é uma boa... Um ícone legal. Bom ícone, é uma pessoa que... Bom né, exemplo. Um bom exemplo. Eco-fashion, né? Maravilhoso. No caso dela. De vídeo, assim, de filme, documentário, tem Uma Verdade Inconveniente, né? Que é do Al Gore, que foi candidato a presidente e tal, né? Nos Estados Unidos. E que ele é de 2006, então, tem muito tempo já que se falava, né? Do que a gente estava, para onde a gente estava caminhando, mundo, né? O que o mundo estava caminhando. Eu me lembro que quando assisti, eu me choquei, assim, total. Olha que eu não tinha nem imaginava entrar nesse mundo de brechó, nada. Estava bem longe, mas, assim, é chocante mesmo, né? Porque você vê a olhos, a pessoa que foi lá e pesquisou realmente e você, meu Deus... hoje algumas coisas que estão lá no documentário se firmaram, realmente aconteceram, outras não, ainda graças a Deus não aconteceram, mas e de lá para cá com certeza muitos outros documentários, muitas outras reportagens, etc, né, a gente já viu, mas a gente é muito impactado por isso, porque a gente segue isso, né, claro. Então assim, eu acho que todo mundo tem que ter, pelo menos uma vez, tem que assistir, ou tem que ler, ou tem que seguir. Eu li todos os livros do André Carvalhal, acho ele sensacional, né? E assim, ele traz uma pegada que é ao mesmo tempo de moda e ao mesmo tempo de reflexão sobre isso. Todos os livros dele, eu sigo ele, eu acho ele sensacional. Ele já deu palestras aqui em Salvador. É uma pessoa que acho que todo mundo que tem brechó deveria, ler ou seguir, né? O André Carvalhal. É isso, acho que são... Mas tem muita gente
Maravilhoso, amei. E a minha dica de hoje é uma dica para quem não tem noção, não tem ideia, não sabe nada sobre moda sustentável, sobre como começar, exatamente, como dar os primeiros passinhos de quero levar uma vida mais sustentável, quero me vestir de maneira mais sustentável, que é um livro super fácil de ler, super tranquilo de ler, que é Com Que Roupa? Com Que Roupa, um guia da moda sustentável, alguma coisa assim, que é de Giovanna Nader. Sim, Giovanna Nader. Que também é uma influencer, sim, ela sim. também indico o perfil dela para você seguir, que ela fala muito sobre moda sustentável, não só sobre brechó, mas também sobre slow fashion, todo esse mundo da moda sustentável também. E nesse livro, Com Que Roupa, ela fala justamente, ela conta a história um pouquinho, pincela sobre a história da indústria têxtil, como é que ela funciona hoje em dia e quais são os caminhos que ela pode começar a seguir para se tornar mais sustentável. E também tem a parte no final que é justamente um guia sobre como você pode começar a levar o seu jeito de vestir, levar a moda de uma maneira mais sustentável. Então, para quem não tem ideia ainda, assim, tá realmente começando nesse mundo, eu acho uma leitura super legal. Acho ótimo. E Sá, é isso por hoje, mas antes da gente terminar, eu quero que você dê os seus arrobas, você fale aí se você tem projetos, se você tem arrobas, o que você quer que o pessoal te siga, dê aí seu nome. Sim, bom, seguir o brechó é o @brechó Madame Berger. Tá? Como é que escreve Berger? Berger é B de bola, E de escola, R de rato, G de gato, E e R de novo. Então é Berger. Maravilhoso. Tá? Bom, a nossa loja funciona lá na Fonte do Boi, no Rio Vermelho. Tá? Fica ainda um espaço bem aconchegante, bem pequenininho. Quero que você vá lá, viu, Lari? Tenho que ir, gente, já tá feio já. Tá feio. Mas a gente tem que marcar pra eu estar lá junto também, sim, né? Sim, sim. Porque você sabe que eu não tô lá todos os dias. Então tem a Paulinha, que é uma pessoa que também entende de moda, que faz muito trabalho artesã. Ela tem também uma confecção de bolsas de crochê, bem bonito. E Paulinha tá lá e me ajuda também no atendimento, ela é ótima. E é isso, eu acho que... Qual horário está da loja? A loja, ela tem horário, ela funciona de segunda e quinta, nas segundas e quintas, das 13 até as 18, e terças, quartas e sextas, das 10 às 18. Maravilha. E o sábado e domingo, se alguém quiser, com horário marcado. Tá? Massa. Aí a gente ainda faz esse horário marcado. E todas as informações tem lá no Instagram também direitinho. Tem tirar dúvidas. Tem vários posts, como chegar. Hoje, inclusive, a gente postou um. Foi até uma cliente que postou e aí eu acabei botando. Ficou bem legal. E aí a gente tem os destaques com todas as peças disponíveis. O feed é recheado também, enfim, tamo lá. Eu sou fã do Madame Berger, a gente se conheceu porque eu virei cliente dela. Então todo mundo segue, todo mundo vai conhecer também, quem é de Salvador vai lá conhecer. Quem vier para Salvador vai lá conhecer na Rua da Fonte do Boi, no Rio Vermelho, que vale muito a pena. E além de tudo, Sá é um amor de pessoa, essa simpatia que vocês viram aqui. Eu também te admiro demais, adoro, a gente precisa ter mais tempo pra gente ficar fazendo essas trocas, né? Mais. A gente tem muita vontade, eu acho que é uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas... Verdade. Eu quero que todos os brechós em Salvador se fortaleçam muito, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Com certeza. Abri um brechó recente na Fonte do Boi, e no dia que abriu... acho que foi Paula ou alguém chegou e falou, nossa, você viu, abriu um brechó e tal... Eu falei, que ótimo. Isso é uma coisa que sempre vem. Nossa, você viu, né? Tipo assim, e é lindo, olha... tá? É um brechó lindo, muito assim, sensacional, do jeitinho que talvez eu quisesse que o meu fosse. Sim. Mas assim... Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. E eu falei, olha, quanto mais brechó e menos loja, melhor. Melhor, exatamente. Então, por que podia ser uma outra loja que estivesse abrindo lá e abrir um brechó? Isso. Então, assim, a gente já ficou amiga, eu e a dona. Que massa. Ela já comprou na minha mão, eu já comprei na mão dela. Então, assim, eu acho que é isso. Antes de tudo, sou consumidora também. Claro. E nem tudo eu acho no meu brechó. Eu vou achar no seu. Acabei de comprar uma bolsinha com você. O que tem no seu brechó não tem no meu, o que tem no meu brechó não tem no seu. Exatamente. Então, isso, eu acho que essa troca é sensacional. Não tem que ter competitividade, tem que ter apoio. E, de verdade, eu, quando quis
abri o brechó, eu encontrei muito apoio de várias pessoas que já estavam nessa estrada e eu estendo o meu braço para quem quiser também. Eu quero uma mentoria, eu quero conhecer o que é que você pode fazer, pode ficar à vontade, porque eu vou ter o maior prazer também. Maravilha, eu também faço das suas palavras as minhas, porque eu também conheci pessoas incríveis, maravilhosas, e pessoas que têm essa vontade de trocar e têm esse pensamento de que a gente se unir é melhor do que competir, né? Eu sou super defensora dessa causa. Pronto, estamos aqui por isso, né? Exatamente. Somos a prova. Exato. Muito obrigada, Sá, eu adorei. Eu que te agradeço, foi ótimo, delícia. Maravilhoso. Espero que cresça muito. E que você vai voltar. Isso, novas histórias, a gente tem muita coisa ainda. Nossa, quando eu fui fazendo o roteiro, eu falei, nossa, calma, vamos com calma, porque não dá pra falar tudo, vamos deixar isso pra outros dias. Vamos sim. E Pode me chamar que eu venho. Maravilha. Prazer, então, um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem a gente por aqui pelo Notícias de Segunda Mão. A gente vai continuar trazendo muitos temas e muitas pessoas interessantes por aqui. Então, tchau, tchau.